Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a aula gravada. Deixa eu só dar uma olhadinha, alguém mandou aqui no chat. A Nicole falou quase aqui a nave do Pedro. Bom, eu não peguei a referência da Naja do Pedro. Acho que era brincadeira da dinâmica, né? Mas hoje, então, dando andamento aqui, né, nossa aula de História do Brasil, né? Como vocês bem viram, então, né? No começo, sem ser semana passada, na outra semana, né, semana retrasada, a gente falou um pouco, então, sobre o início desse primeiro reinado no Brasil, né? Um reinado que, como vocês puderam observar nesses poucos momentos que a gente viu, a gente nem terminou de ver ele por completo, mas vocês caracterizam ele como um primeiro reinado estável ou instável. Eu queria saber o porquê vocês considerariam ele, já sem ver ainda o restante da aula, como estável ou instável. Alguém pode me explicar, falar? O quê? Nossa, eu buguei. Bugou? Acho que eu me organizei mal. Não, Ó, é que mas foi muito forte. como a gente viu, né, na última aula, né, a gente analisou então alguns processos, né, o processo de independência no Brasil, né? A gente viu, por exemplo, as localidades, né, e as regiões no Brasil onde foi muito difícil, né, para o Dom Pedro conseguir governar, né, todo esse Brasil, né? Tendo em vista tudo isso, né, todos esses conflitos que aconteceram, que foram inúmeros, como a gente listou, né, na última aula, eu queria que vocês me informassem se esse primeiro reinado, né, por mais que a gente não viu ele por inteiro, nesse momento a gente já consegue caracterizar ele como um período instável ou estável. Como vocês analisam tudo isso e por que vocês acham que poderiam achar que é instável ou poderiam achar que é estável? Estava, porque a metrópole tinha conflito. Aliás, porque a colônia tinha conflito com a metrópole o tempo inteiro, né? E dentro da colônia existiam revoltas internas também. Eu não ouvi o que você falou. Você falou instável, Danilo? Isso, estava, porque tinham revoltas internas e também tinha influência da metrópole. Então era todo mundo se matando o tempo inteiro. Exatamente, uma loucura. E o pessoal aqui, ó, o Vitor falou estável. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, a maioria falou instável, o Vitor falou estável. A gente vai olhar, vai depender do ponto de vista, né? E exatamente isso que o Vitor falou é muito importante, depende do ponto de vista. Quando a gente analisa dentro da história. Mas vamos analisar então, Vitor, porque assim, quando a gente analisa dentro da história, né, vocês sabem, por exemplo, que história é todo ano ali uma interpretação, todo ano não, né, cada década que passa uma nova interpretação da história, né, e lógico que quando um historiador escreve sobre história, ele tem suas interferências do ambiente do presente que ele vive, né, então, por exemplo, se uma pessoa escreve história hoje, ela tem ela é comunista, logicamente ela vai escrever história numa teoria marxista. Isso aconteceu, por exemplo, com o Caio Prado Júnior, né? Eu acho que não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele foi um grande historiador no Brasil, né? E ele tem uma vertente ali mais marxista e tal, quando ele escreve história. Mas quando a gente fala sobre a história da independência do Brasil, a gente analisa pontos muito importantes. Porque, num primeiro momento, a construção dessa independência no Brasil, até que a gente viu aqueles quadros, né? Quadros que prezavam, na verdade, é, prezavam toda essa dinâmica, né, do Brasil, né, como que a população tivesse tido uma participação muito grande na independência, mas uma participação ao contrário do que a gente viu, uma participação favorável, as pessoas ao lado de Dom Pedro lutando pela independência contra as cortes de Lisboa, né? Então, no primeiro momento, é essa a imagem que a gente tem da independência no Brasil. Num segundo momento, a história sempre vai se reconstruindo, né? Vão ter autores que vão, por exemplo, falar que a independência ocorre, na verdade, com a ajuda dessas elites, né? Elites do sul, do sudeste, né? Que ajudam Dom Pedro a fazer essa independência. Hoje a gente tem que a coisa mais plausível, né, de se seguir, né? Que talvez as pessoas mais seguem, né, essa teoria é de que a independência realmente foi feita pela elite,
pela elite agrária da época, né? E não teve uma participação popular, né, nesses quesitos. A participação popular se deu, na verdade, com as guerras de independência, né, das pessoas que não queriam, na verdade, seguir, por exemplo, na Bahia, que foi um palco muito forte de tudo isso, de pessoas que não queriam seguir as cortes portuguesas aqui no Brasil, né? Não queriam seguir. Ai, gente, esse cabelo. Não queria seguir o Rio de Janeiro e continuar seguindo as cortes de Lisboa, né? Continuar seguindo Dom João VI lá em Portugal, né? Então a gente consegue ver, mas não só isso. Quando a gente fala do primeiro reinado, é um período instável. Por que um período instável, né? A gente tem todo esse conflito com as pessoas, né, de que fizeram a independência, mas a gente vê como um período completamente instável politicamente, né? A gente viu, por exemplo, a gente vai ver, né, por exemplo, nas próximas aulas, né, uma divisão política muito intensa, né? Vocês viram, na verdade, né, que vai estar sempre muito dividido portugueses e muitos divididos brasileiros, né, nesse momento, né, no contexto político, né? É um contexto também social muito, muito conflituoso, né? É um período instável em todos os sentidos, né? Se a gente parar para analisar, né? O Dom Pedro, ele não conseguiu administrar o Brasil da forma que deveria ter sido administrada. Por quê? Ele pensou, então, quando ele instaura essa independência no Brasil e se coloca como imperador, um imperador vai ser só substituído quando ele morrer. O Dom Pedro não morre imperador do Brasil. O Dom Pedro abdica do poder. Logo, então a gente vê que tem muitos conflitos e muitas coisas que acontecem, até essa abdicação do Dom Pedro, né? Que vão transformar o Brasil num palco assim. Ele não aguentou, na verdade, né? Toda essa pressão, né? Eu acho que vocês devem ouvir muito isso, né? Porque em Santos, aí, né? A Marquesa de Santos, por exemplo, então vocês devem ter em mente que o Dom Pedro era uma pessoa, né? Que não seguia muito as lógicas ali, né? Não que não existisse, né, as pessoas ali que traíssem as esposas, né? Mas o Dom Pedro traía de uma maneira assim escancarada, né? Colocou a Marquesa de Santos para morar na frente ali da casa dele, né, e tal, né? Então essas coisas são meio absurdas ali para a época, né? E essas coisas. E a gente vai se desenrolar um pouco mais esses acontecimentos que levaram à abdicação do Dom Pedro. Observando, então a gente já começa com uma questão, né? A gente viu, vamos só voltando mais um pouquinho, né? A gente viu então a primeira Constituição com o Dom Pedro que ele tentou ali fazer, né? Que é a tal Constituição da Mandioca, que ela não consegue sair do papel, não é a primeira Constituição do Brasil. A nossa primeira Constituição, então, é de que ano? Alguém lembra? A Constituição de 1863, não, não. A gente está no não, 50, não, não. A primeira Constituição no Brasil. A Constituição de 88 é a Constituição que está vigente. 34, não. A Constituição de 24 é a primeira Constituição do Brasil. Bingo, né? A Constituição outorgada por Dom Pedro, né? Foi uma Constituição que não teve uma Assembleia Constituinte, não foi composta por pessoas, né? É a Constituição da onde ele tirou aquele famigerado poder moderador, que é importante falar. O que era o poder moderador, só ressaltando que é importante falar. Eu vi que vocês perguntaram várias vezes, né, na última aula que a gente teve, né? O poder moderador era um poder a mais do Dom Pedro, porque o Dom Pedro queria seguir uma vertente liberal e uma vertente meio absolutista. Ele sempre vai ficar nessa dualidade, né? O poder moderador, então, ele já tinha então poder executivo, como a gente tem hoje com o nosso presidente, ele é do poder executivo. O Dom Pedro também estava ali, o poder dele era o poder executivo. O judiciário, o legislativo teriam que atuar de forma autônoma, né? No entanto, ele cria o poder moderador, que é o poder que pode intervir nesses dois outros poderes, né? Então, assim, ele intervia ali nos senadores, ele escolhia os senadores que iam ser eleitos, por exemplo. Lembra aquele voto que as pessoas que podiam votar elegiam 3 pessoas e no final o Dom Pedro escolhia uma para ser senador, uma para ser deputado. Então ele sempre estava intervindo muito em todas as questões no Brasil, né? E os brasileiros, de fato, não tinham nenhuma autonomia nesse quesito, né?
O Juan começou assim, nem o outro, né? Centrão, praticamente estava aí, né? Mas eu acho que era pior, né? Vamos colocar ele de direita. Mentira, gente, não coloque ele de direita. Mas vendo essa questão da FUVEST e tendo em vista tudo que a gente já analisou nesse início desse primeiro reinado do Dom Pedro I, um reinado conflituoso, né? Agora vamos tentar entender um pouquinho mais essa visão historiográfica que a gente está tentando analisar. Então, a questão da FUVEST, procure interpretar as charges de Miguel Paiva, analisando a sua versão da independência do Brasil. A gente observa, então, nessa imagem, duas pessoas muito bem vistas aí, né, bem com roupas elegantes aí, né, talvez, né, analisando a roupa da menininha ali que vai perguntar, né, uma roupinha mais simples, né. E aí, uma dessas pessoas, né, tá gritando "Viva a Independência", e o outro tá estourando rojões, né, ali, uma felicidade que só, né. E aí a menina que tá em pé pergunta: que é isso, né, mãe? Não tô entendendo, o que é isso? E aí a mãe dela responde: deve ser um novo produto inglês, né. Então, vocês olhando essa charge, o que vocês têm a dizer sobre ela? Acho que eu já dei a resposta aqui nessa explicação. Foge um pouco do Tratado de Panos e Vinhos, né? Mas depende de como você for falar, né? Do Tratado dos Panos e Vinhos com isso, né? Porque meio que agora a dívida, né? Que o Portugal tinha do Tratado de Panos e Vinhos passa a ser dos portugueses, dos brasileiros aqui, né? E eu acho que eu falei para vocês também, né, que vários produtos ingleses em 1808 começam a circular no Brasil, e produtos que são, assim, completamente inúteis à nossa realidade, né? Ora, as pessoas compravam coisas de esquiar. Onde elas vão esquiar, gente? Não tem neve aqui, né? Então, assim, uma loucura. Danilo, pode falar. Olha, eu acho que se refere ao fato de que a independência ela foi conduzida pela aristocracia brasileira e não pela classe trabalhadora. Então, nesse sentido, ali ele mostra a classe trabalhadora perdida, enquanto os aristocratas eles estão felizes com a continuação do projeto iluminista, que era na verdade favorecia a burguesia. Eu acho que é isso. Exatamente, exatamente. A população nesse momento no Brasil, ela está completamente a par dos acontecimentos, assim, né? A população não participa da independência, né? Participa ali no norte, no nordeste, contra a independência, né? Como vocês puderam ver, né? A gente viu, né? A gente tem Maria Quitéria, por exemplo, que lutou na independência da Bahia, né? Que é uma data até comemorada hoje na Bahia, né? Esqueci a data, mas é um momento ali muito emblemático ali para a Bahia, né? Que a Bahia resistiu, né? A essa independência. A Bahia é um palco muito importante, né, no cenário colonial, no cenário imperial, né, de todas essas desavenças, né, como a gente vai ver também ainda nesse período de império, né, ainda continua sendo um palco muito importante, né. Mas o que essa charge reflete, então, né? Que essa independência no Brasil, ela foi dirigida realmente por essa elite rural, né, essa classe aristocrática da época, principalmente o pessoal do açúcar, né, e tal, né. Nesse começo, é importante observar que começa a se nascer o café no Brasil, né, importante. Aí, no período regencial, o café começa a ser implantado de uma maneira muito mais forte, né, também, né? E no segundo reinado, e a gente já vai ter, então, o café como também a economia predominante no Brasil, né? É importante frisar isso, né? Mas observando isso, né, que colocou esse, também esse produto da questão inglês, né? A independência do Brasil teve apoio também da Inglaterra para ela ser realizada, como bem a gente vai ver hoje também, né? E o povo, na verdade, ficou como um espectador, né, de tudo isso, né? Observando como as coisas iam fluindo, né? Porque como a gente viu essa independência, né, no Brasil, no nível interior, aqui dentro do Brasil mesmo, estava muito mais ligado a não discutir sobre a independência, mas falar que a independência aconteceu.
E que é isso, as pessoas têm que realmente aceitar a independência, né? Enquanto no nível exterior, né, eles vão tentar negociar, né? Oh, a gente virou independente. Então a gente vê duas maneiras muito distintas de como vai se tratar a independência, né? E como eu falei para vocês, nesse nível interior, né, da independência dentro da ex-colônia, agora já é um país emancipado, né? Ela foi de uma maneira muito, muito, muito violenta, né? Então, assim, também tem que ressaltar isso, né? Então, seria essa mais ou menos a resposta, mas adorei o bingo de vocês, né? A Constituição de 88 é a Constituição que está vigente, pessoal. A primeira Constituição do Brasil, então, né? A gente tem também a Constituição da Mandioca aí disponível para as pessoas lerem, né, e tal, né? Mas a primeira Constituição do Brasil, a Constituição outorgada, a Constituição que foi vigente no país, né, até pelo menos o segundo reinado, mais ou menos aquele período ali, né, é a Constituição que o pessoal seguia. Né? Então é a de 1824, que é outorgada pelo Dom Pedro, sem Assembleia Constituinte. Isso é de extrema importância frisar. Hoje, então, né, só para dando uma retomada, então, né, a gente vai falar sobre o reconhecimento dessa independência ainda, né? Falando um pouco sobre isso, né? Numa questão um pouco mais internacional, né? Ora, eu já dei vários exemplos para vocês, né? Dessa independência, né? De várias independências. A gente fala um pouquinho sobre a Índia, né? Não tem muito nada, não tem nada a ver, né? Mas eu tentei trazer um pouquinho a Índia aqui para vocês, né? Falei um pouquinho ali do Estado de Israel, por exemplo, né? Que ainda há inúmeras discussões, né? Se é legítimo, ilegítimo, a gente que apoia a Palestina, a gente que apoia Israel, né? E é uma confusão sem fim, na verdade, né? É uma loucura, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, como um país nasce, e a gente pode observar isso muito claro no Brasil, é que ele precisa ter uma unidade nacional muito grande, né? As pessoas têm que estar conscientes de que vão fazer parte dessa nova realidade, né? Isso é importante. E outra realidade é o reconhecimento internacional dessa independência, porque o Brasil se diz independente, mas como ele vai conseguir fazer tratados com outros países, principalmente os países que são ali da Europa, se ele não é um país reconhecido, ele não é um país de fato, ele ainda é considerado uma colônia. Então precisam ser tratados vários tratados, né, para que isso aconteça, né, para que isso aconteça. Num primeiro momento, então, analisando essa independência do Brasil, a gente tem a independência não, o reconhecimento da nossa independência pelos Estados Unidos em 1824 pela tal doutrina Monroe, né? Quem é a doutrina Monroe? Monroe era o presidente dos Estados Unidos da época, né? Vocês devem lembrar, eu acho que vocês já devem ter visto isso com o Emerson, né? Que quando Napoleão cai, eles resolvem então fazer um tratado ali, eu esqueci o nome do tratado, um tratado de Viena, não lembro. Nossa, que droga. Mas o pessoal, então, ali das monarquias absolutas, então, né, resolvem fazer um tratado, né, e tentar reestruturar essas monarquias, né, que foram muito devastadas pelo Napoleão, né. Ora, Portugal é uma dessas monarquias. Observando isso, os Estados Unidos observam que quando tem essa reestruturação desse tratado, né, as monarquias do... Pode voltar no slide anterior? No slide anterior da questão? Da questão, Danilo. Era da questão. Esse daqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse daqui da questão. Teve alguma parte que você não entendeu? Eu posso voltar, não tem problema. Aí, então tá bom. Qualquer coisa, gente, se travar, pelo amor de Deus, podem falar. Tá bom, então vou tentar falar até um pouco mais devagar, né? Se travar de novo, tá bom? Dos Estados Unidos, observando então como esses países da Europa iam agir, eles resolvem instituir então a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? América para os americanos. Eles observam que os países da Europa tinha uma interferência muito grande nos países aqui da América do Sul, principalmente América Central, né, e tal, né, e os Estados Unidos, então, né, já está se tornando, né, uma grande potência, um grande país, né, resolve reconhecer a independência do Brasil, e isso é de extrema importância, né, é um país importante, né, e tal, né, e aí a gente tem um começo, talvez, né,
de uma influência americana, norte-americana, muito forte aqui no Brasil, né? E que vai se perpetuar até a República, né? E até praticamente os dias de hoje, né? Essa influência forte, né, que eles têm no nosso país, né? E em outros países, né? Por exemplo, vocês devem saber muito bem, né? Cuba, por exemplo, né? E vários outros países ali, principalmente ali da América Central, né? Eles têm uma interferência, tiveram, né, uma interferência muito grande, né? Mas reconhecimento da independência pelos Estados Unidos é muito importante. Quando a gente fala da Inglaterra, e eu falei daquilo, né, para vocês do último slide que está mostrando, na verdade, aquela questão, a Inglaterra sempre esteve muito favorável ao Brasil com essa independência. A Inglaterra só tem a ganhar com o Brasil com essa independência. Mas ela não pode, num primeiro momento, conceder, aceitar, por mais que ela fosse a economia, a potência da Europa, ela não podia simplesmente falar, eu reconheço o Brasil como independente. Ela não pode fazer isso. O Brasil não tem nada a ver com a Inglaterra, né? Por mais que ela fosse se beneficiar, né? Ela podia travar ali uma batalha de novo, né, com Portugal, até porque eles vinham dessa reestruturação dentro das monarquias, né, dentro da Europa, né, e tal, né? Então a Inglaterra sempre estava ali tentando articular, né, na verdade, com o Brasil e a Inglaterra para se tornar independentes. A Inglaterra só tem a ganhar com essa independência do Brasil, né? Em 1825, Portugal, através do Tratado Luso-Brasileiro, recebe, então, uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas do Brasil, né? Eu falei para vocês que o Brasil, eu já falei isso, né? Vou só relembrando. Mas eu falei bem para vocês que o Brasil, quando se tornou independente, não tinha dinheiro. O Dom João raspou o Banco do Brasil que ele mesmo criou. Ele tirou todo o dinheiro. Quando o Dom Pedro vai fazer as guerras de independência, o Dom Pedro não tem dinheiro para fazer. Ele precisa de uma vaquinha. A aristocracia da época faz uma vaquinha para ele contratar os mercenários da Inglaterra que vêm para cá, recrutar pessoas daqui que vão lutar contra isso. O exército, nesse momento, é um exército um pouco mais consolidado, não tão consolidado, mas ainda, de certo modo, é um exército muito fraco. Praticamente, Juan, praticamente. Eu não sei muito dessa indenização do Haiti, né? Mas o Brasil teve que pagar, então, para se tornar independente no Brasil, né? E é interessante a gente observar isso, porque quando o Brasil está se tornando independente nesse reconhecimento internacional, há uma discussão muito grande dentro do Brasil, dentro aqui mesmo, nosso próprio cenário, entre portugueses e brasileiros. E aí a gente já vê uma clara distinção. Os brasileiros não queriam que Dom Pedro aceitasse pagar esse valor para Portugal. Eles pensavam, ora, a gente já está independente, a gente não precisa pagar isso, né? Não faz sentido, né? Os portugueses aconselharam Dom Pedro, pague esse valor, né? E Dom Pedro, lógico que ia pagar, acaba pagando esse valor, né? A gente tem que lembrar que ele era português também, né? E é importante ressaltar isso, né? Mas daí vocês me perguntam assim, mas professor, você falou ali que o Dom Pedro não tinha dinheiro. De onde veio esse dinheiro para ele pagar? Da Inglaterra. A Inglaterra emprestou esse dinheiro para o Brasil e o Brasil ficava de pagar depois, né? Ficou mais ou menos assim, né? Então, praticamente nesse momento, a Inglaterra, Portugal tem as suas dívidas ali meio que sanadas, né? Porque agora meio que foi traduzido ali, né? Transferido para o Brasil pagar as dívidas que ela tinha com a Inglaterra, né? Já que o Brasil agora estava devendo para a Inglaterra. Do Pedro Caloteiro recorre para o agiota, exatamente, né? Então Portugal resolve aceitar essa independência do Brasil. Portugal aceitar a independência do Brasil foi muito bom. Não muito bom, na verdade, né? Mas é importante, extremamente importante. Porque nenhum país da Europa ia fazer comércio com o Brasil de uma forma institucionalizada, né? De uma forma ali que se fazia comércio com outros países na Europa. Não iam reconhecer o Brasil como tal. Portugal, reconhecendo a independência, possibilitou que outros países também reconhecessem. E aí a gente veio a Inglaterra, que em 1826 resolve reconhecer, então, a independência do Brasil. Como eu bem falei para vocês, a Inglaterra sempre vai ter uma grande economia, sempre vai ter o seu pezinho ali pensando nos seus próprios interesses, né? Ela não vai articular nada pensando em outras coisas, né? Ela sempre vai querer prezar o que é dela, né? Então, ela reconhece a independência. A Inglaterra também reconhece a independência, é importante. Com uma condição:
Renovação dos tratados de 1810, firmados por Dom João VI. Quais eram aqueles tratados? Eu já falei também para vocês. Os tratados de aliança e amizade, né, que foram tratados, né? O tratado de que quando tem um inglês aqui, esse inglês, não, se ele cometeu um crime, ele não responde diretamente às cortes portuguesas ou brasileiras, ele tem que responder às cortes inglesas, né? Renovação de tratados que lembram também as taxas alfandegárias que eram cobradas para Inglaterra. Era cobrada uma taxa, assim, mínima, era quase que de graça entrava os produtos dela aqui, né? Enquanto no Brasil, muito difícil se escoava produtos. Entrava mais do que saía. E nisso a gente já tem um conflito muito grande. A nossa balança comercial, eu acho que o Danilo vai gostar dessa parte. Nossa balança comercial começa a se ele não tem uma balança comercial praticamente, né? Porque é aquela mesma questão do Tratado dos Panos e Vinhos, né? Como o Juan mencionou, né? Essa renovação dos tratados fazem com que o Brasil tenha um sufocamento muito grande na sua indústria. O Brasil não vai desenvolver uma indústria tão cedo com esses tratados de produtos manufaturados de outros países que entram no seu solo. Não vai desenvolver, vai fazer a mesma coisa que aconteceu em Portugal, né? E as moedas sem regulamentação também, né? A gente tem que lembrar nesse momento também que era muito fácil, né? Fazer a lavagem de dinheiro ali também, né? Fazer falsas moedas também era uma coisa bem louca, né? Então a Inglaterra tem todos esses benefícios renovados, né? Acontecem essas coisas boas para a Inglaterra e ruins para os brasileiros de fato, né? Mais um compromisso de extinção do tráfico negreiros em 3 anos, né? Esse aí já é o mais de amizade. Coisa que não vai se concluir, gente, porque assim, quando a gente entrar para falar do café no Segundo Reinado, vocês vão ver que o tráfico de escravos no Brasil tem um salto surpreendente, né? Surpreendente. E vocês observam também que ela está falando do tráfico, ela não está falando da escravidão. Né? Então, assim, é outra coisa ali, né? Ela está querendo, na verdade, beneficiar o mercado dela de se comprar coisas, né? Porque o tráfico negreiro, o comércio de tráfico negreiro, né, era uma coisa que era muito vantajosa para a época. A gente já falou muito sobre isso, né? O quanto valia, por exemplo, uma pessoa escravizada, né? E valia muito, era um comércio altamente lucrativo, né? Uma loucura. Esse reconhecimento da independência, a gente consegue observar que os ganhos, na verdade, não foram tão para o Brasil, foram mais para outros países. Portugal estava ali com a indenizaçãozinha deles, a gente tinha que pagar para a Inglaterra, ao mesmo tempo que a Inglaterra também podia circular livremente aqui, com suas próprias leis para os ingleses que residiam aqui, né, e com taxas alfandegárias muito baixas, né? Então vocês veem um Brasil muito debilitado economicamente, né? Porque é um Brasil que não tem dinheiro, né? Então, assim, bem louco, né, esse início da monarquia. Alguém tem alguma questão? O que aconteceu com a Holanda? Ela foi embora assim, tipo, acabou, vamos embora. Com a Holanda? Isso. A Holanda tá ganha o dinheirinho dela ali com as feitorias que ela tem na África, né? Já tá bem desvinculada aí com o Brasil, né? Ela também já virou, né? Eu acho, nesse período da Holanda já é um país, né? Naquele período ainda da União Ibérica ela não era um país, né? Então já é um país ali, já tem os seus outros negócios, né? Talvez ainda mantesse, não sei te dizer ao certo, né, mas mantesse ainda uma relação bacana com o Brasil, né. Mas nesse momento que a relação mais importante que a gente vai ter com o Brasil, né, de uma outra monarquia que vai ser muito importante, vai ser da Áustria, né, quando vem a Leopoldina morar aqui, né. A Áustria é uma grande monarquia nesse período e tal, né, e é bem importante a vinda da dona Leopoldina para o Brasil, né, isso denota muito, uma coisa muito chique, né, ela vir para cá. Mas a Holanda agora tá mais excluída ali, cuidando, eu acho que das coisas dela, né? Mas não sei se dizer ao fato, viu, Danilo, qual o papel agora da Holanda, né? Mas eu sei que agora a Holanda não tem mais um papel tão efetivo aqui no Brasil, né? Até porque a Holanda também agora tem algumas colonizações, né? Muito importantes ali na América Central, né? Então ela deve cuidar ali daquela parte também, né?
Tem Leopoldina, claro, né, gente? Claro. Vocês que são aí de Santos tem que ser tem Domitila. Agora, então, mais alguma pergunta? Não? Agora a gente vai falar, então, de nada, Danilo, que isso? Então, agora a gente vai falar, então, agora sobre essa crise do primeiro reinado. Pelo que vocês já puderam observar, esse dinheiro que não está circulando para o Brasil, nada de bom está sendo feito para o Brasil, vai gerar uma crise muito grande, uma insatisfação muito grande, e alguns acontecimentos vão fazer com que essa crise continue de maneira muito forte, né? Num primeiro momento, a gente vai ter a crise econômica de fato. Vai ter uma diminuição na exportação do açúcar, como vocês já bem sabem, né? A crise do açúcar é uma coisa que já é recorrente, né? Por mais que ele se forçasse esse açúcar, a produção, a venda dele, né? É uma coisa que começa a cair, né? O algodão e o tabaco também era um comércio muito rico, o algodão muito aqui em São Paulo, no Maranhão também, né? Se cultivava o algodão, o tabaco também, né? Tabaco é mais indígena e tal, né? A dona Catarina de Médici utilizava o tabaco para as dores de cabeça dela, dizia que sanava. Mas essas exportações começam a cair de uma maneira muito forte, muito forte. Isso gera uma insatisfação, claro, dessa elite brasileira que cultiva tais produtos, né? A arrecadação alfandegária cai também, né? A Inglaterra, por exemplo, que mais comercializava com o Brasil nesse período, mal pagava para os produtos dela entrar aqui. Tem uma crise nessa arrecadação também. O déficit da balança comercial, como eu falei para vocês, né? A gente está mais comprando do que vendendo. Vai ter um problema muito sério com tudo isso, né? E esse problema todo mundo consegue ver. E o aumento da dívida externa também, né? Essa dívida agora que o Brasil tem com a Inglaterra, ele não pode simplesmente falar para a Inglaterra de uma forma um pouco mais autoritária, não quero que seus produtos entrem aqui. A gente está devendo para a Inglaterra nesse momento, né? Então, tem uma dívida muito grande a ser paga e não tem dinheiro para pagar. Então, a gente tem um problema econômico muito grande no Brasil. Momento de instabilidade, como vocês conseguem ver. É instabilidade, não tem estabilidade no primeiro reinado, não tem estabilidade em nenhum momento. A gente vai ter a Guerra da Cisplatina, que vai ser outro momento, assim, de loucura, né? O que foi a Guerra da Cisplatina? Como vocês bem sabem, e eu falei para vocês também, a gente tem o Rio Grande do Sul, né, que hoje é o nosso estado, né? Mas embaixo do Rio Grande do Sul tem quem? O Uruguai. O Uruguai fazia parte do Brasil. Vocês bem lembram que quando o Dom João veio para cá, ele conquistou a Guiana Francesa, deixou a Guiana Francesa de lado e conquistou a Cisplatina, né? Ele conquistou a Cisplatina, agora faz parte do Brasil há um bom tempinho já, né? A Cisplatina não se sente brasileira. Não se sente. A Cisplatina não fala nem português. Nem os portugueses direito falavam português aqui no Brasil, né? Falavam uma mesclagem aí de algumas coisas, né? Mas eles não falavam nem português. Eles falavam espanhol. Tinham que pagar os mesmos tributos para um governo que não olhava para eles. Não olhava para ninguém, na verdade, né? Mas não olhava muito menos para eles, né? Que era um povo ali que tava nada a ver, né? E a gente vai ter um problema muito grande. Porque quando a Cisplatina está afim de se tornar independente, o Dom Pedro vai olhar para a Cisplatina do mesmo modo que ele olhou para a Confederação do Equador. Da mesma maneira, mas a gente tem que observar que a Confederação do Equador, que aconteceu em Pernambuco, e a Guerra da Cisplatina no Uruguai, tem diferenças drásticas. Por quê? A Confederação do Equador, o pessoal ali já está no território brasileiro e está tentando uma emancipação. A Cisplatina não. Ela foi anexada muito posteriormente, não se reconhecia, não se fazia parte. Por mais que a gente tenha um território muito grande, né, e que a maioria das pessoas são muito mais regionais ali, né, do que nacionais, né, os baianos não vão se considerar brasileiros, por exemplo, se consideram baianos, né. Assim, o pessoal do Rio Grande do Sul não vai se considerar brasileiro, vão continuar, né, Rio Grande do Sul-dense, não sei a palavra que eles se consideram. Mas ali gaúcho, né, acho que essa palavra pega depois, né, não é agora, eles nem se consideram gaúcho também, vai saber, acho que não. Sulista, certinho. Né? E vocês conseguem perceber diferenças claras entre a Cisplatina e a Confederação do Equador, né? E o Dom Pedro olhou de uma maneira terrível. O melhor cenário
Por Dom Pedro I era ter deixado a Cisplatina se tornar independente. Era o melhor cenário, o melhor, mas Dom Pedro tinha a questão do absolutismo. Dom Pedro não tinha dinheiro para financiar essa guerra, mas ele pensava com o quê? Pensava que se ele conseguisse fazer com que a Cisplatina continuasse no território brasileiro, ele ia sair vitorioso, lógico, todo mundo ia olhar para ele de uma maneira, de outra maneira, né? Olha o Dom Pedro, o conquistador, né? Que cara bacana. Mas ele perde, né? Então, essa luta da independência da Cisplatina, né? A Cisplatina vai se apoiar na Argentina. A Argentina também vai ter uns interesses ali de ajudar a Cisplatina a se tornar independente, mas quando a Cisplatina se tornasse independente, a Argentina ia colocar a Cisplatina para ser só província, né? E tudo por uma questão ali mercadológica também, né? De mercado e tal, né? A Argentina tá aqui, né? Mas o Uruguai tá aqui, né? Ficaria muito mais fácil a escoação de produtos, por exemplo, né? Com a anexação da Cisplatina para a Argentina, né? E o Brasil também não queria perder, né? Então, nisso, a gente tem um intenso conflito, uma intensa guerra, né, que é pagado com dinheiro que não tem, né, que quem sustenta, na verdade, esse conflito são os sulistas, né, os soldados do Sul que sustentam essa guerra, essa revolta e tal, que está acontecendo na Cisplatina, né, e não conseguem, porque tem a intervenção diplomática da Inglaterra, que tenta negociar todas as coisas ali, e que concede a independência ao Uruguai. Ora, o Brasil que gastou horrores nessa guerra, quando sai dessa guerra, volta destruído. A reputação do Dom Pedro cai de uma maneira muito drástica, né? Então, assim, as pessoas já não olham mais, porque ele perdeu essa guerra, né? Que rei absolutista, de uma origem absolutista, né? Perde uma guerra, né? Um absurdo, né? E ele perde a guerra, então a Cisplatina vira um país, a República Oriental do Uruguai, Uruguai, como a gente conhece, né? E Dom Pedro volta com essa má reputação. Esse é um ponto importante. As pessoas não gostaram dessa guerra de Cisplatina. Elas acharam um absurdo, né? Ter financiado essa guerra, né? Outra questão que a gente vai ter é a guerra de sucessória portuguesa, que é outra coisa fulminante, né? A gente conseguiu observar que o Dom Pedro sempre mais beneficia Portugal do que os brasileiros de fato, né? Então, em 1826, a gente tem a morte do Dom João VI. Dom João VI morre. Quem vai assumir Portugal? Quem assume Portugal? Tinha que ser Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I abdicou do trono português para ele ser imperador do Brasil. Então não tem como ele, né, conciliar os dois. Ele tenta propor uma reunificação dessas duas coroas, entre Portugal e o Brasil, meio que os dois serem uma coisa só. Mas foi tão difícil essa independência, tão difícil. Você acha que Portugal vai querer se unir novamente com o Brasil? E pior, vocês acham que o Brasil vai querer se unir com Portugal no mesmo patamar? Não. Dom Pedro, então, decide apoiar que a filha dele, Dona Maria da Glória, né? Maria em homenagem a Maria I, né? Que fosse a rainha de Portugal, né? E de fato ela consegue ser a rainha do Portugal, né? Isso é muito interessante, né? Porque Portugal tem, pela primeira vez em sua história, uma rainha brasileira governando Portugal, né? Isso é muito interessante. E aí vai ter um conflito muito grande entre Dom Pedro e Dom Miguel. Dom Miguel, quem é Dom Miguel? Quem é essa personalidade? Dom Miguel é irmão de Dom Pedro I, né? Que vai ali tentar tomar o poder, né? No primeiro momento eles tentam negociar para Dom Miguel casar com a filha do Dom Pedro, né? Dona Maria da Glória, né? Ela ia casar com o tio dela. Tinha muito dessas coisas, né? Só que aí o Dom Miguel não aceita, né? Porque ela que ia reger e tal, né? Ele que queria governar de fato, né? O Dom Miguel lidera, então, um conflito, uma guerra civil muito grande dentro de Portugal, onde ele apoiava muito mais, onde ele estava ligado, na verdade, muito mais a uma monarquia absolutista, né? Aquela monarquia que a gente bem conhece, né? E tal, né? O Dom Pedro, com a Dona Maria, né? A filha dele, né? Eles estão muito mais ligados com uma monarquia mais liberal, né? Com a instituição de um parlamento, né? E tal, né? Nesse momento também é importante observar que Dom Pedro envia dinheiro para Portugal para financiar essa guerra de conquista, né? Do trono dele, né? Que era para ser da filha dele, né? Outro momento que os brasileiros observam o Dom Pedro e respiram fundo para não darem um soco nele, né? Então, assim,
Vocês conseguem observar que a partir desses conflitos, dessas coisas que foram acontecendo, que as pessoas não estavam muito afim do Dom Pedro governando, né? Mas a gente vai ter o estopim ainda. Outro fator também para acontecer tudo isso, né, é o autoritarismo, né, do imperador, né? Esse poder moderador dele que eu tanto falei para vocês, é uma coisa que vai causar um sério ódio ali do pessoal, né, e tal, né? O poder moderador, ele interfere em todos os âmbitos da sociedade, né, na política, social, cultural, ele tem esse poder de interferir. Isso vai ser outra coisa que o pessoal não vai curtir nele, né, que é importante também falar. Alguma dúvida, alguma questão aqui? Não, é bastante coisa, é uma loucura. Continuando, então, a gente já está indo para o final. Continuando agora, a gente vai falar da abdicação do Dom Pedro I. O Dom Pedro I tinha uma semelhança drástica com o nosso atual governante, aí, o nosso presidente, né? Ele não sabia lidar com a imprensa. Nenhum presidente sabe lidar com a imprensa, né? A gente bem observa, por exemplo, quando a gente fala da Dilma, por exemplo, né? Que a Dilma era atacada, né? Por exemplo, por... Eu falo ideologia aqui, né? Mas a Dilma era atacada, por exemplo, por, né? Jornais e tal, né? Mas tentava manter ali a social, né? Com o pessoal, né? O Bolsonaro já não consegue manter essa social, né? Até porque ele é uma pessoa péssima. Mas em 1830 a gente tem um assassinato do jornalista Lídero Badaró em São Paulo. Esse jornalista era muito importante, muito influente, era dono de alguns jornais, redator de outros, escrevia, tinha uma influência muito grande e era um crítico muito grande do Dom Pedro I. O Dom Pedro II também vai ter seus críticos, mas ele vai conseguir conciliar as coisas de uma maneira mais bacana do que o Dom Pedro I. O Dom Pedro I não sabia negociar. Quando tem o assassinato do jornalista, as pessoas começam a pensar e achar que tem uma relação muito grande com o Dom Pedro I, né? Que talvez o Dom Pedro I tivesse mandado matar ele, porque o Dom Pedro tinha uma insatisfação muito grande com o Libero, né? Então, talvez, será? Não sei, né? Então, esse jornalista, ele era de Minas Gerais, né? É importante frisar, né? O Dom Pedro observou, então, esse palco de onde ninguém gostava dele, onde várias coisas estavam acontecendo, né? Uma loucura, como vocês observaram, né? E ele resolve, então, vendo, né, que as pessoas não estavam gostando dele, ele resolve fazer uma carreata de moto, talvez? Não, né? Vai ser a jeguezinho mesmo. Ele resolve fazer uma carreata, então, pelo Brasil, né? Conversando com as pessoas, mostrando que o imperador estava ali com as pessoas, com o popular, né, e tal, né? E sempre reforçando isso ali, né? Tentar fazer isso. Mas o erro do Dom Pedro I foi por onde ele começou a fazer essa carreata. Ele começa a fazer em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, onde o Libero nasceu, onde ele era muito popular, mais popular do que ele era, né? Então ele chegando lá, né? Ele saiu do Rio de Janeiro, foi para Minas Gerais, província de Minas Gerais, e viu que o pessoal tava bem hostil com ele, né? Não tava ali curtindo ele, né, e tal, né? E aí ele vê que não vai dar certo essa carreata e ele resolve voltar pro Rio de Janeiro. Tem um fato muito interessante que normalmente quando um rei sai da província dele, né, até na França, em qualquer outro lugar quando sai, quando ele volta, ele é recebido com festa, né? Ah, o rei voltou à nossa província, voltou à casa dele, né? Não era um bom momento para fazer festa. Eu acho que vocês percebem isso. Não era um bom momento para fazer festa. Várias coisas tinham acontecido e que geraram o ódio dos brasileiros pelo Dom Pedro I. O ódio, o ódio. Então, os portugueses, mais o pessoal ali da monarquia e tal, resolvem fazer uma festa para comemorar que o Dom Pedro voltou da carreata dele, que foi uma carreata horrível, né? Para tentar animar também os ânimos dele, né? E aí a gente tem a conhecida Noite das Garrafadas, que ocorreu no dia 13/3/1833. O que foi a Noite das Garrafadas? Foi um conflito nas ruas, né, do Rio de Janeiro entre os brasileiros e os portugueses, né? Por que Noite da Garrafada? Porque foi realmente uma quebrada, né, de se quebrar várias coisas, várias garrafas, né, como se fosse um boteco, uma loucura. Ficou 3 dias, várias pessoas foram presas, né? É importante frisar isso, né? Nessa Noite das Garrafadas, né?
desse conflito que foi entre brasileiros e portugueses, porque os brasileiros observando o Dom Pedro ali, os portugueses comemorar o quê, gente? Ele tá mandando dinheiro para Portugal, perdeu uma guerra, o que tem para comemorar? Tem dívida para pagar? Não tem nada para se comemorar, não existe o que se comemorar, né? Então aí tem esse conflito que dura 3 dias no Rio de Janeiro, um conflito assim tenso, né, o que acontece. Dom Pedro, mais uma vez, analisando toda essa conjuntura, tudo isso, ele tem uma brilhante ideia. O Dom Pedro teve a brilhante ideia de criar o Ministério dos Brasileiros, né? Não dá certo. Por quê? Dom Pedro tem um poder moderador. Tudo que os brasileiros quiserem fazer nesse ministério, e lógico, era um brasileiro também da aristocracia, né? Não ia nunca estar voltado para umas classes populares, né? Mas tudo que eles tentavam fazer não ia poder fazer. Dom Pedro intervia. E as pessoas também não gostaram muito disso, não, né? Não teve uma medida de fato, né? Quando a gente fala do Ministério dos Brasileiros, né? Então ele resolve dissolver o Ministério dos Brasileiros e cria o Ministério dos Marqueses, né? Títulos que ele mesmo dava, né, para as pessoas, né, que compravam e tal, né? E eram pessoas mais que estavam familiarizadas e né, praticamente o Bolsonaro, Nicole. Familiarizado ali, pessoa ali, né, meio que dele ali, né, que apoiavam ele e tal, né, observando a grande insatisfação das pessoas, observando a guerra de sucessão em Portugal, Dom Pedro tem a brilhante ideia de matar 2 coelhos com uma cajadada só, que é abdicar do trono. Ele não estava se dando bem aqui, nada do que ele estava fazendo estava dando certo. E ele precisava conquistar o trono dele, né, em Portugal. Então, no dia 7 de abril de 1831, ele abdica. Mas ele abdica e deixa o trono para quem? Para o filho dele, gente, Dom Pedro II, claro. E quantos anos ele tinha? Isso mesmo, 5 anos de idade, né? Óbvio, o filho dele não tem idade para governar. Então a gente vai passar por um período de regências no Brasil que vai ficar conhecido como o período regencial, que a gente vai discutir na próxima aula. É interessante observar nesse cenário ainda que quando o Dom Pedro I vai para Portugal, ele nunca mais vê o Dom Pedro II. O filho de 5 anos dele nunca mais vê o pai. Né? Eles se correspondem ainda por cartas, né? Mas o Dom Pedro, depois de conquistar Portugal e dar ele para a filha dele, a Dona Maria da Glória, ele morre. Ele morre com 35 anos, tem um problema na barriga, alguma coisa assim desse tipo, né? Não lembro direito. Mas ele morre e o Dom Pedro I nunca mais vê ele, né? E é interessante observar também que o Dom Pedro, no Brasil, ele é Dom Pedro I. Pra gente ele é Dom Pedro I, né? Para os portugueses, ele é Dom Pedro IV, né? Dom Pedro IV, e ele leva até um nomezinho depois do quarto, né? Que é o Dom Pedro IV, acho que é o soldado, né? Que foi lutar por Portugal e restaurar as coisas de Portugal, né? E é bem importante observar isso, né? Como vocês conseguiram ver, a gente agora fazendo um apanhado geral, porque eu acho que é isso que tem que ter esse momento do Brasil, esse apanhado geral. O primeiro reinado, então, acho que vocês conseguiram ver muito bem isso, é um período instável. E instável em todos os sentidos, como bem a gente pode observar, né? As pessoas não estão ali, né, muito contentes com o que está acontecendo. É sério que ele morreu na barriga? Ele morreu. Foi alguma coisa da barriga dele. Eu não lembro de fato o que foi, viu, Danilo? Mas o Dom Pedrinho primeiro morreu de problemas na barriga. Problemas intestinais, na verdade, né? Curioso, né? Talvez, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Tô falando aqui, eu não pensei nisso. Olha que loucura. Mas eu queria saber, então, de vocês se ficou alguma coisa, né? Vocês conseguiram ver que é muita coisa que acontece nesse momento, nesse primeiro reinado. São apenas 9 anos, né? E que nesses 9 anos, várias coisas acontecem, né? Próxima aula a gente entra num período que eu já aviso para vocês, é um período mais, né, assim, um pouco complicado, né? Que é o período regencial, muito conturbado também, mas ele começa a ser conturbado só na política, né? E outras questões ali vai ser conturbado. Também é conturbado também todos os cenários, né? A gente para pensar, né? E aí, na próxima aula, então, a gente fala sobre as regências no Brasil. A gente vai tentar falar sobre todas as regências, e na outra aula, a gente fala sobre os conflitos, né? Eu acho que a aula dos conflitos eu não vou dar. Eu vou deixar ela gravada.
Mas aí a gente vai ver como vai ser, eu aviso vocês, tá? Dom. Foi meio rápido esse final do Pedro abdicou e colocou o filho que morreu. É isso? Não, você entendeu errado, Danilo. O Dom Pedro I, que coloca o filho dele, o Dom Pedro II, o Dom Pedro I, que vai lá lutar em Portugal, ele que morre, o Dom Pedro I. O Dom Pedro II, criancinha, fica aqui, sendo criança, feliz, e ele vai ser o futuro imperador do Brasil. E é interessante observar que a felicidade da população brasileira era o Dom Pedro II. As pessoas eram muito felizes com Dom Pedro II. Quando ele nasce, por exemplo, na Bahia, se acendem várias velas, por exemplo, os baianos, né, acendem velas para comemorar que teremos futuramente o nosso primeiro imperador brasileiro. Não temos um imperador brasileiro. E ele vai ser o nosso primeiro imperador brasileiro. Tanto que, olha que interessante, a gente consegue observar conflitos daí, né? Porque quando ele nasce, tá acontecendo aquelas guerras de independência também ainda, né? O Dom Pedro I, né? Mais ou menos ali, tá? Né? Aquele contexto de final de guerras, né? E tal, né? E os portugueses que acenderam velas em suas casas para comemorar, eles apanham dos baianos. Os baianos não aceitam que os portugueses colocam velas para comemorar o nascimento de um príncipe brasileiro. Não aceitam. Então ali tem umas pancadarias entre os baianos e alguns portugueses, né? Nunca se deram muito bem, não era agora que ia se dar, né? Mas é interessante observar isso também, né? Vários conflitos, né, e tal, né? Mas o Dom Pedro, como vocês vão bem observar no período regencial e nas revoltas, o Dom Pedro era talvez o sentimento, né, de solução, assim, né, que os brasileiros vão ter dele. Mas deu para entender? Queria saber se ficou alguma dúvida, alguma coisinha. Deu sim, Danilo falou que deu. Nada, que isso. Ficou alguma dúvida, alguma coisinha que vocês quiserem comentar? Para de apresentar? Cacau, falei que a aula ia ser curta, foi até o horário normal, né? Ó, a Nicole falou, vou lançar uma novela que se chama Nos Tempos do Imperador 18. Vocês vão ver bem isso, né? Ai, uma loucura. Agora vai falar sobre Dom Pedro II nessa novela, né? Que teve o Dom Pedro I, agora deve falar sobre Dom Pedro II, né? Uma loucura. Mas, gente, alguém tem alguma coisa para falar? Comentar? Sim, né, Danila? É bem interessante, né, Juan? Também acho, concordo com você. Bom, gente, mas então é isso, então. Vou desejar para vocês uma ótima noite, um ótimo final de semana. Se cuidem. E semana que vem, então, a gente começa a falar do período regencial e das regências, das pessoas que vão regenciar o Brasil, dar uma regência para o Brasil, que vai ser talvez a nossa primeira experiência republicana, porque vai ser a primeira vez que brasileiros vão governar o Brasil de fato, né? Daquela maneira também, né? Meio chula. Mas é isso, tá? E a gente pode um dia dar uma aula sobre personalidades, hein, Nicole? Tô vendo que vocês gostam da Leopoldina. Leopoldina. E aí a gente pode falar um pouco sobre ela também, é bem bacana a história dela. Mas é isso também, então, um beijão pra vocês. Tchau, tchau, pessoal, boa noite, tá? Tchau, Vitor. Tchau, Danilo.